Até 2 anos atrás, nós tínhamos um governo que estava trabalhando, né, em prol das queimadas. Sim. Um governo que era um governo Tinha uma responsável. política pública, né? Tinha uma política pública de desmatamento. Isso. Senão, né? Tinha. Sim, vamos desmatar o máximo que a gente pode. Então, assim, vamos desmatar tudo, vamos tacar fogo na floresta e tal. Salles, taca Passa a gasolina boiada. aí nessa porra aí, pô. Passa a boiada e a gasolina. Isso aí vai ser bom pra gente aí no futuro, pô. Então, até 2 anos atrás, né? Todo mundo tava muito perplexo e assim, todo mundo tava muito... Teve musiquinha, né? Música, os artistas fizeram Salve Amazônia, fizeram aquela cara assim, Salve Amazônia, ai, tal, os artistas fazendo tal, e post, e todo mundo revoltado, políticos todos falando, olha aí o governo, Bolsonaro e tal, e não sei o quê. Só que aí, né, o que acontece? As queimadas no Pantanal esse ano, né, subiram, acho que... sei quantos por cento, 300 e poucos por cento. No mês de junho, comparado ao último, foram mais de 1000%, 1096%. Mais de 1000%. De um mês de junho para o outro junho. Então, só que agora... E sabe o que é engraçado? Só que agora não é mais problema do governo. Não, pois é. E aí eu fui olhar a série histórica e o ano que antes tinha o recorde de queimados era no governo Lula, 2006. Que maravilha, hein? Então, eles bateram o próprio recorde. Mas agora sim, eles bateram... Dobraram a meta. Triplicaram a meta. Que maravilha. Só que agora, veja bem, agora o problema não é uma questão do governo. Estrutural. Exatamente. Agora é uma questão... Não é mais problema do governo, agora são problemas de outra ordem. Sim. A gente separou aí algumas falas e citações aí de políticos e artistas e tal, a começar, né, pela nossa indefectível, né, Galadriel das Matas, a Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente, que apareceu aí hoje falando que o problema das queimadas não é mais o problema do governo. Mas a gente tem a fala anterior dela, de 2021. Simbora, Saf, bota aí. O governo Bolsonaro, ele se especializou em fazer anúncios vazios. O que o governo faz é ganhar tempo para produzir mais e mais queimadas e desmatamento. Olá. Essa tem sido a estratégia. Uma hora é chuva demais, a outra é seca demais. Infelizmente, é o grave problema dos eventos climáticos extremos. O Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática, não é só o governo. Quem tem que se preparar é o conjunto da sociedade. É a população. Isso, infelizmente, é o novo normal. É o novo normal. É o novo normal. O novo normal agora é assim, vai queimar mesmo, entendeu? Pois é. Vai queimar durante o governo Lula e a gente tem que se acostumar com isso. Sim, e eu acho interessante, né, que antes tinha o culpado, assim, o culpado era uma questão bem individual. Ela começa falando, né? O governo Bolsonaro, Isso, e aí ela o culpado continua. é o Bolsonaro, é o Jair Messias Bolsonaro. Agora a culpa é uma culpa coletiva, né? Exatamente. A culpa é da mudança climática, da temperatura, se eventualmente a culpa talvez... O novo normal, bicho, não, a culpa talvez seja da mudança climática, porque o Bolsonaro não acreditava na mudança climática. Talvez a culpa, então, é uma culpa colateral do Bolsonaro aí. Não, e agora é o novo normal, velho. É o novo normal, ó. Olha lá o que ela escreveu em 2020. Bota na tela aí. O Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Que coisa, né, cara? É. Pois Que coisa, assim, é muito sintomático do que a gente vive nesse país, né, cara? As pessoas, ninguém tá preocupado com o país. Uhum. As pessoas se preocupam só com o próprio governo, né? Sim. Olha lá, agora o jornalista André Trigueiro, que ele é muito vocal também nas redes, gosta de falar pra caramba, tal. Então, olha, só, de novo, mais uma dessas incoerências da nossa classe falante. Play. Bota aí. Aspas para o presidente em outro trecho desse discurso. No Pantanal, as queimadas são consequências inevitáveis
da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Essa é uma parte da verdade. A outra é que a Polícia Federal do governo Bolsonaro está investigando o envolvimento de pelo menos 5 fazendeiros que usaram de forma criminosa o fogo e destruíram 25 mil hectares de áreas protegidas no Pantanal. E agora... Soluções veio ao Pantanal a calcanhar de ferro. Mais um prenúncio de tragédia. A temporada de incêndios começou esse ano mais cedo. A mata está muito seca. Temporada de incêndios. Ventos fortes. Horas atrás, de 50 km por hora, espalhando rapidamente as chamas. Brigadistas que começaram este ano seus trabalhos mais cedo. É um desafio para o Brasil. Crise climática, queimada, combinada. É um desafio. Então, tem tragédia. Agora é um desafio, é uma questão... Crise climática. É uma questão de um desastre natural, né? Os ventos. A força das queimadas se alastrando pelo Pantanal é algo que não dá pra controlar, é algo que foge do controle. Sim, sim. Só que antes não era assim, antes era uma questão que era você podia resolver facilmente. Sim, os caras não quiseram. O governo não queria resolver porque ele tinha uma política pública de desmatamento, né, de tacar fogo na floresta. Não, só que agora eu já ouvi gente falando isso. Ah, não, mas é porque no governo Bolsonaro ele desarticulou as estruturas de fiscalização, né, de não sei o quê. E eu falei, caramba, ele desarticulou no governo dele e esse tipo de resultado só veio no outro, né? Então, pô, ele foi um gênio aí, um gênio do mal, né, da política. E é curioso, porque assim, tá bom, dessa vez, então, as instâncias de fiscalização foram todas rearticuladas. Sim. ICMBio, IBAMA, tá todo mundo a milhão. Talvez o melhor fosse desarticular, então. Ué, tá todo mundo a milhão e tá adiantando o quê? Nada, óbvio, né? Então vamos lá, agora a atriz Ingrid Guimarães, eu vi ela reclamando hoje, porque ela fez esse Twitter de cima aí atual, de baixo. Como deve ser dormir sabendo que praticou crime ambiental? Como envelhecer sabendo que seus netos talvez não conheçam a Amazônia? Por negligência sua? Hashtag fora Salles. E agora... 2021, certo? Isso. E agora foi, ela acho que disse, ontem, né? Que desespero que está acontecendo no Pantanal. Conheço bem Corumbá. Sou madrinha de um projeto lá, o lugar mais complexo. Eles não conseguem nem chegar perto para combater o fogo. O mundo tá... Saf, sobe aí o negócio. O mundo tá... literalmente fritando, é porque deve estar... O mundo tá literalmente... O mundo tá literalmente fritando. Tá literalmente agora é um fritando. problema, exatamente. É um problema da mudança climática, Paulo. E aí ela tava reclamando lá, porque aí ela começou a ser detonada por causa desse Twitter dela aí. E aí ela ficou, ai, porque eu não posso nem vir aqui falar, porque as pessoas ficam me criticando. Ué! Tem dessas, né? Ué! Então as pessoas estão criticando a sua incoerência, né? É só isso. Elas não estão criticando você porque você é a Ingrid Guimarães e você está defendendo a Amazônia, não sei o quê. Não, elas estão criticando porque você está sendo incoerente. Essas pessoas são incoerentes e são desavergonhadamente incoerentes. Esse é o problema. A pessoa, nem pra ela vir e falar assim, eu errei. Fala aí, não vai adiantar muito, mas você podia falar... Tá, eu errei. Tá, devia ter levado isso em consideração. Mas não. Não, porque essas pessoas, elas são tão politicamente engajadas no lulismo, né? Na esquerda e mais propriamente no lulismo, que essas pessoas são todas vendidas para um governo de turno e elas não podem criticá-lo. É tão simples quanto isso. Tem uma rapaziada, uns artistas que no ano passado, inclusive, fizeram um videozinho, não sei se vocês lembram. Claro. Né? Que assim, acabou a paz, acabou o negócio, entendeu? Isso. Então, teve lá um grupinho que teve coragem de fazer isso. Ó, fizemos L e tal, mas ó, já era, hein? Porque não tá resolvendo nada. Então, lá no ano passado. E essas pessoas estão, já ninguém sabe quem foi. Mas, e aí tem um pessoal que eles são tão pró-governo, que eles não conseguem criticar e nem podem criticar, porque muitas vezes depende de dinheiro do governo. Né? Aí quando o pessoal critica o negócio da Lei Rouanet, não tem nada a ver. Tem a ver. É só ver quanto que o governo liberou esse ano aqui para as artes. Vocês viram o gráfico? De quanto o governo Lula liberou para arte esse ano aqui? Putz, cara, foi mais do que o dobro do ano passado. Eu não lembro qual. O gráfico tá em algum lugar aí. Não sei quantos... milhões, bilhões, sei lá. O Drax acho que vai mandar ali pra gente colocar. Então, assim,
Cara, não tem como fazer uma relação? Né? Não é possível fazer uma relação entre, né, o quanto que o governo liberou para os artistas e o quanto... Né? Porque, assim, o Bolsonaro tinha uma questão com esses artistas aí, certo? Essa mamata deles aí, pô. criticava todo mundo, falava um monte, não liberava nada. Olha lá. Valor aprovado na Rouanet. Olha é lá. o maior em 21 anos. Certo? Nossa, mas assim, É o maior mesmo, né? Ó, você vê que é um foco, né, do governo, né? você entendeu? O governo Então, aprovou assim, 16,5 bilhões. Não dá pra gente fazer uma associação? O valor supera os 4 anos do governo Bolsonaro. É sacanagem da nossa parte a gente fazer, olha lá, 16,5 bilhões. É incorreto da nossa parte fazer essa associação? Ó, os artistas não criticam o governo Lula porque ele liberou essa grana aí pros artistas. A gente vai estar sendo leviano em fazer esse tipo de associação? Eu não sei. Porque assim, 16,5 bilhões para a cultura brasileira. Eu não tô dizendo nem que esse dinheiro não é importante, que a cultura não é isso. Só tô dizendo que, sim, Não tem tanta coincidência assim. não tem tanta coincidência assim, certo? Não tem. Então, vamos lá. Mas não acaba por aí. Acho que tem mais coisa aí, né, o Saf? Muito bom Não, esse acabou? gráfico aí. Muito bom, vou usar. Então. Nas minhas é isso empreitadas aí de... Então, assim, tem mais, tá? Assim, a gente só tem esses aí, mas assim, tá cheio. Você entra lá no Twitter, lá você vai ver um monte de gente, um monte de artista, um monte de político, todo mundo dando desculpa, certo? Todo mundo dando desculpa para um problema que é um problema do governo. Ontem o Demetrio Magnoli fez uma fala lá acho que foi ele, né? Acho que na Globo. Não, foi o Demetrio Magnoli ou foi aquele outro lá, o cara que é da Academia Brasileira de Direito? Não, acho que foi o Demetrio mesmo. Na Globo News, lá, falando sobre isso. Falando assim, escuta, foi o governo mesmo. Não vem com esse papo aí de que ficar disfarçando que não é o governo. Não, o problema é do governo Lula. O problema da queimada é um problema de governo. Governo, assim, claro, as queimadas são uma coisa... Tem crise climática, tem seca, tem, né, falta de chuva lá e não enche lá as reservas. Tem tudo isso. Mas todo mundo sofre. Com Tudo isso. Tem Todos tudo isso. os anos, todos os governos têm de lidar com isso. Exatamente. De tem tudo mitigar. isso. O problema é que os números atuais, assim, completamente desproporcionais. E que os caras não fazem nada. Completamente desproporcionais. Certo? E que os caras não fazem nada efetivamente. Não, eles Deixaram- fizeram. Eles articularam a estrutura que foi desarticulada. Exatamente.